Agora, antes de mais nada, é necessário definir o que é o direito real de garantia. O direito real de garantia ele é subdividido em 3 tópicos, que são eles: a hipoteca, o penhor e a anticrese. Mas, definindo o conceito, o tópico de estudo aqui que vai ser abordado e examinado é a penhora. Mas vamos à resposta. O que é o direito real de garantia? É o direito titular de quem recebe o pagamento de uma dívida através de um bem dado de uma certa garantia. Então a pessoa tem uma dívida e através desse bem é quitado. Antigamente, isso não existia na sociedade primitiva, apenas no ano 326 em que findou-se essa questão. Porque ali a pessoa era levada à morte, era tirada a vida para o inadimplemento. Era tirada a vida dessa pessoa. E, recentemente, segundo Agatha Stefani, esse direito de penhor teve origem nas leis das 12 tábuas, ali onde teve as principais características da penhora. Ano mais tarde, o devedor não responderia mais pela vida, mas responderia pelo seu patrimônio, seu conjunto de bens, para quitar essa inadimplência. De acordo com Ferreira, surgiriam as garantias reais e pessoais, sendo as garantias reais o penhor, a hipoteca e a propriedade fiduciária. Além disso, para Maria Helena Diniz, é um direito real que consiste na tradição de uma coisa móvel ou mobilizável, suscetível de alienação realizada pelo devedor ou por terceiro ao credor, a fim de garantir o pagamento do débito. No artigo 1421, o penhor tem como característica a indivisibilidade. O penhor é um contrato e que não pode ser realizado por um incapaz. Tem que ser realizado por um capaz. Portanto, para realizar esse negócio jurídico, ter validade, para se ter, então tem que ser capacidade civil plena. Por isso que o incapaz deve ser representado para participar de um ato jurídico, negócio jurídico. Com o inadimplemento da obrigação passada, ocorre então a extinção do penhor. 1436, de acordo com a disciplina do Código Civil. Sua divisão pode ser dada em convencional e também em legal. O penhor convencional pode ser dividido em comum e especial. Ainda tem essa subdivisão. Geralmente o comum é visto em forma de joias e o especial pela doutrina rural. E aqui nós temos suas espécies: penhor legal, penhor de veículos, penhor de direitos, títulos de crédito, penhor industrial, mercantil e penhor rural. São essas subdivisões e os tipos de penhor em que se consiste. Oi, meu nome é Isadora e agora eu vou falar sobre a anticrese. A anticrese, também chamada de consignação de rendimentos, é um direito real sobre coisa alheia regulada nos artigos 1506 a 1510 do Código Civil, e se trata do contrato em que o devedor dá ou destina ao credor os frutos e rendimentos de bem imóvel, conservando ou não a posse sobre a propriedade. Nos termos do Código Civil de 2002, o objeto da anticrese é sempre um imóvel, e admite-se a coexistência entre a anticrese e a hipoteca, dadas as circunstâncias limitadoras da primeira. Assim, o imóvel gravado pela anticrese pode ser hipotecado e vice-versa. Entre as obrigações do credor, a principal é a de devolver o imóvel uma vez solvida a dívida, cabendo-lhe a responsabilidade pela baixa do ônus junto ao cartório de registro de imóveis. Cabe ainda ao credor a obrigação de preservar o imóvel em bom estado, prestando contas da administração que está exercendo sempre que a outra parte requeira. Dentre as obrigações do devedor, a principal é a da tradição do imóvel ao credor, permanecendo essa posse até o fim da dívida. O imóvel requer escritura pública e inscrição no registro imobiliário, requerendo a tradição real do imóvel, seguindo inclusive os dizeres do artigo 108 do Código Civil, que exige uma escritura pública para imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. Extingue-se a anticrese nas hipóteses de pagamento da dívida, pelo término do prazo legal de 15 anos, pelo perecimento do bem anticrético
em caso de desapropriação do bem anticrético, em caso de falência por parte do devedor, pela renúncia do anticresista e pela execução ou venda do bem, quando o credor anticrético não opuser seu direito de retenção. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho sobre a temática dos direitos reais de garantia, eu vou falar sobre o Instituto da Hipoteca, né? A hipoteca, diferentemente do penhor, que é um direito real de garantia sobre bem imóvel, a hipoteca é sobre bens imóveis, né? Ela dispensa a tradição, pois pelo fato de ser registrada, ela já produz efeitos erga omnes, né? A hipoteca ela é sempre indivisível, ela tem essa característica, né? Somente com o cumprimento integral dela é que se pode falar na liberação da hipoteca. Sobre as espécies de hipoteca, existem a hipoteca convencional, a hipoteca judicial e a hipoteca legal. A hipoteca convencional, ela deriva de ato da vontade do devedor, exige o registro para que possa produzir efeito perante terceiros. A hipoteca judicial, ela também exige o registro, né, e resulta de uma sentença condenatória. Na hipoteca legal, não precisa de registro, mas sim de especialização. Ela está prevista ali no artigo 1489, incisos seguintes, né? A lei considera que determinados credores são tão importantes que precisam ter garantia prevista em lei. Nos incisos vem especificando cada um. Então são eles, né? A fazenda pública sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas, os filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar outras núpcias, né? Antes de fazer o inventário do casal anterior. Então a segurança. O ofendido ou os seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente, para a satisfação do dano causado pelo delito e pagamento de despesas judiciais. O co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. O credor, sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. E por fim, né, no inciso 6º, né, fala do tutelado, sobre o imóvel do tutor enquanto durar a tutela.